senhores dinamitaram de facto a TACV. Nós estamos a salvar a TACV. Entenda a diferença. Para ver que o senhor tem de, pelo menos, atualizar esta cantiga, porque esta cantiga está a ficar muito repetitiva. Não pode continuar. O senhor vai a entrevistas na televisão, não sabe nada, não responde a nada. Tudo o que lhe é perguntado, ainda não sei, ainda não fiz as contas, ainda não planificamos. Diga aos cabo-verdianos porquê que optaram por essa opção. E nós queremos saber porque estamos a desconfiar de que haja negociatas no meio. E nós queremos saber. Quem é que está a fazer negociata com quem? Quem é que o senhor está a acusar? Que companhia está a acusar? Fale! Fale! E sobre mim, enquanto Ministro das Finanças, em como estou a beneficiar a empresa A e estou a penalizar a empresa B. É irresponsável e não admito. Eu vou dar aqui informações que são documentadas, objetivas e que indiciam não só a gestão danosa da parte de diversos conselhos de administração que passaram pela empresa, mas gestão danosa e cúmplice do governo do PSV. Aliás, matérias que indiciam a necessidade de responsabilização de titulares de cargos políticos, mas alguns factos talvez indiciem a necessidade de o Ministério Público entrar por dentro e investigar e apurar as responsabilidades. TACV foi deixada com 12 milhões de contos de prejuízos acumulados durante vários anos. Mas vamos às administrações e aos períodos. A administração da Sterling Merchant, contratada pelo governo do PSV para reestruturar a empresa e prepará-la para a privatização. Despediu 168 trabalhadores, obrigando a TACV a pagar 45 mil contos de indemnização, mantendo a empresa pior do que a situação em que se encontrava. Vendeu, com autorização do governo, um avião por um preço considerado abaixo do valor real desse mesmo avião. Desataram a abrir novos destinos para a Polónia, Inglaterra, Alemanha, e para a Inglaterra fizeram voos com 12 passageiros. 2008, 2011. Segundo período. Aquisição de um Boeing 757 e de um Airbus 320 que acabaram por não chegar ao país. Porque depois de terem assinado os contratos e pago o depósito de 300 mil dólares, houve alguém que resolveu mandar técnicos e pilotos para inspecionar os dois aparelhos. Quando, em boa regra, antes de fazer o negócio, a inspeção deveria ter sido feita antes. Da inspeção resultou que o Airbus tinha problemas graves de estrutura por causa de um acidente anterior e que o Boeing 757 tinha as cadeiras totalmente danificadas, o sistema de áudio não funcionava, para além de outros problemas de natureza técnica que custariam cerca de 2 milhões de dólares para a sua reparação. Os aviões não foram aceitos, os dois contratos rescindidos, com prejuízos enormes para a companhia. Mas resolveram pior, negociar diretamente com a International Lease Finance Company o leasing de uma nova frota, uma vez que a TACV, no âmbito do contrato que tinha celebrado, tinha que devolver o Boeing 757, beleza. A Ministra das Finanças, na altura, assinou, pelo seu próprio punho, um side letter de aquisição de 2 novos aviões e também assumiu o compromisso de pagar à ILC 2 milhões de dólares pela denúncia dos contratos de leasing do tal Airbus e do Boeing 757,
que não tinham condições de operacionalização. A ILFC acabou por arranjar à TACV 2 Boeing 737-800, 2 aeronaves que os técnicos diziam que não correspondia às características necessárias exigidas para a TACV. Um dos Boeing 737, aliás, foi devolvido, e outro, a história a gente conhece, foi arrestado em Amsterdã. Todas estas operações conduziram a rombos significativos já na frágil estrutura financeira e económica da TACV. Mas a TACV teve que suportar ainda mais 12 meses de renda mensal do leasing Beleza, porque a entrega não foi feita de acordo com os termos contratuais. O que, todos estão lembrados, obrigou a que o avião tivesse ficado em Alemanha por vários meses para efeitos de manutenção antes da sua devolução. A TACV teve que pagar a renda sem ter o avião e ainda mais pagar os custos da manutenção. E o governo assobiando para o lado e cumpre-se em todas estas operações. Mas a TACV foi condenada a pagar à empresa espanhola LTE o valor de mais de 1 milhão e tal de euros por denúncia irresponsável de contrato que tinha com aquela empresa. Mais custos, mais rombos financeiros de decisões da administração com o aval do governo de então. Vamos para o período 2011-2016. A venda do handling à ASA, sob o pretexto de pagamento de dívidas da TACV àquela empresa. Negócio que criou sérios problemas de tesouraria à TACV, que entrou e continuou a entrar em processo de incumprimento em relação aos seus fornecedores. Para além de já estar com problemas económicos, financeiros gravíssimos, foi-lhe dado depois o rombo final na tesouraria. Uma coisa é a situação económica e financeira, grave, porque tem implicações na solvabilidade e liquidez da empresa. Outra coisa é dar um rumbo agora na tesouraria para acabar de vez com a empresa. A empresa resultante da cisão do handling foi avaliada por valor aquém abaixo daquilo que deveria ter sido avaliado. Não deu para resolver o problema de dívida da TACV à ASA e ficaram ainda sem fonte de tesouraria. E mais, o governo, à altura, impôs que a TACV suportasse todos os encargos com a promoção, anuidades, antiguidades vencidas pelo pessoal que transitou da TACV para a empresa Cabo Verde Handling, quando deveria ser uma obrigação assumida pela empresa adquirente, a própria ASA. A TACV deixou de ter dinheiro para financiar a sua tesouraria e ainda por cima teve que pagar milhares de contos aos ex-trabalhadores transferidos para Cabo Verde Handling. Esta decisão gerou centenas de processos laborais que foram resolvidos por acordo judicial, estando a TACV a pagar as indemnizações em prestações cujo montante ultrapassa 50 mil contos, devidas por não progressão, anuidades de diuturnidades não pagas e vencidas nos últimos 17 anos. Em 2012, a primeira coisa que a nova administração fez foi contratar uma empresa que trabalhava com a Enacol, onde o presidente do Conselho de Administração era administrador não executivo, para elaborar um plano estratégico, pagando mais de 30 mil contos por esse plano, um trabalho que depois foi colocado na gaveta porque foi realizado por quem não tinha especialidade nem experiência no domínio da aviação. Mas o Conselho de Administração continuou, os administradores continuaram,
e o governo não pode fugir das suas responsabilidades. E mais, todos estão lembrados que contrataram, não vou dizer aqui o nome da pessoa, mas todo mundo sabe, um administrador comercial que recebia todos os meses, logo no início de cada mês, $10.500 pagos diretamente no Canadá, através de uma conta da empresa em Boston, da empresa TACV em Boston. Para além disso, tinha mais 180 contos que recebia em Cabo Verde, para além de casa, carro, comunicação, passagens aéreas mensalmente para visitar a família, assim como essas facilidades eram extensivas também aos pais para fazerem também a visita ao filho aqui em Cabo Verde. E mais, esse mesmo administrador, numa empresa com graves problemas financeiros, numa empresa com graves problemas de tesouraria, mas esse mesmo administrador vem acompanhado de uma dita especialista que recebia $4.500 por mês, mais casa, mais transporte, mais passagens, cujo currículo era apenas 9 meses de experiência de trabalho numa pequena companhia aérea no Canadá. Técnicos qualificados da TACV, que não vou dizer aqui os nomes, bateram com a porta. Saíram porque não pactuaram com a situação criada pela administração relativamente a este tipo de soluções que foram buscar com prejuízos extremamente elevados. Aqueles que não saíram por iniciativa própria foram afastados. Aqueles que diziam a verdade na cara da administração foram afastados. Mas há ainda o mais grave. A TACV, e quando eu digo a TACV, digo governo do PICV, porque a responsabilidade é toda vossa, resolveu vender à Helix os ATRs que já estavam pagos em mais de 75%. Aviões que já estavam pagos em mais de 75%. E o que é que fizeram? A Helix propôs à TACV um negócio que era de leasing financeiro, portanto, os 25%, uma vez pagos, os aviões passariam a ser propriedade da TACV. Resolveram fazer um processo de leasing operacional para fazer o seguinte: entregar aviões que eram da TACV, faltava só 25%, para essa empresa Helix, depois pagar renda a essa mesma empresa por valor superior ao valor do mercado. E a TACV fica numa situação: não tem aviões, não pagou as rendas de aluguer. Várias situações, nós entramos no governo, encontramos várias situações de ameaça de arresto, que é captura, prisão dos aviões por falta de cumprimento. Quem é que faz este tipo de negócios? E depois vem dizer que há desmandos. Nós podíamos estar com 3 ATRs da nossa companhia de bandeira. Os senhores arrebentaram com as bandeiras. Queimaram a bandeira de Cabo Verde neste negócio. E vem-nos imputar esta responsabilidade. E mais, os técnicos da TACV posicionaram-se contra este negócio. Mas como a TACV não conseguia pagar as rendas, o que é que fizeram ainda pior? Fizeram um negócio que é para substituir os 2 ATRs 72 por 2 ATRs velhos, para poder baixar ainda mais o valor da renda. Esses aviões novos, operacionais, que poderiam ser hoje propriedade da TACV, foram entregues para ficarmos com 2 ATRs 72 velhos,
O de ATR-42 teve que ser entregue, devolvido, e colocar a empresa numa situação ainda mais difícil. Quanto mais a idade do avião, mais custos operacionais, mais custos de manutenção. E é assim. E vem-nos dizer, património laboriosamente construído, património laboriosamente danificado e destruído pelos senhores. Por isso, acho que os senhores deviam estar a expiar os vossos pecados. Deviam estar a pedir desculpas ao país. Deviam estar a pedir desculpas aos nossos imigrantes. Deviam estar a pedir desculpas relativamente à situação que criaram. Nós encontramos, e aos trabalhadores, aos pilotos, pessoal navegante de cabine, aos técnicos da manutenção, deviam estar a pedir desculpas. Nós encontramos uma empresa em estado vegetativo, a não conseguir pagar compromissos perante fornecedores, o Estado a injetar valores elevadíssimos, acumulação de prejuízos. Encontramos solução e demos e vamos dar boa solução à TACV. Salvando um negócio de operações domésticas, soluções em breve serão anunciadas relativamente ao negócio internacional. Vocês tenham de facto a hombridade de falar verdade ao país, de assumirem as vossas responsabilidades e Deus há de vos perdoar. Ou seja, o senhor subiu nesse púlpito, talvez para matar as saudades que há muito tempo não utiliza, para vir dizer ao país que o PICV governou mal. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor deve rever o seu discurso de campanha, para ver que o senhor tem de, pelo menos, atualizar esta cantiga, porque esta cantiga está a ficar muito repetitiva. E vou-lhe dizer mais. Não venha Senhora tentar... deputada, tenha atenção. Muito obrigada, eu vou o Instituto terminar. do Esclarecimento. Sim, sim. Senhor Primeiro-Ministro, veja, o senhor não amedronta ninguém, absolutamente ninguém, quando diz que vai levar cá indícios. Quem disse, e vamos introduzir amanhã o pedido de constituição de comissão parlamentar de inquérito, é o PICV, mas não é só para analisar as contas, os dados da governação do PICV. O senhor foi Ministro das Finanças. O senhor vai ter que explicar, tintim por tintim, os negócios que fez quando estava no governo 99 a 2002. E vou-lhe dizer mais. Senhora deputada, está no Eu já Instituto vou dos terminar. Esclarecimentos. Eu já vou Tenha terminar. bondade. Senhor Primeiro-Ministro, a lei de responsabilização dos titulares de cargos políticos foi aprovada e por iniciativa do PICV. E eu quero dizer-lhe mais. Quem disse que vai aos tribunais não foi o senhor está a copiar. Quem disse que vai aos tribunais Senhora é o deputada, PICV. Senhora deputada. E iremos aos tribunais, iremos a todas as instâncias se os interesses do país não estiverem devidamente salvaguardados. Obrigada. Obrigado. Deputada, a senhora confunde tudo. Não há liquidação da TACV. A TACV, os senhores liquidaram há muito tempo. Liquidaram com os 12 milhões de contos de passivos, liquidaram com sistematicamente má gestão, com intromissão do governo na gestão da empresa e assumindo responsabilidades financeiras elevadíssimas. Os senhores dinamitaram, de facto, a TACV. Nós estamos a salvar a TACV. Entenda a diferença. Agora, os senhores nunca se responsabilizam por nada. Já foi assim durante 15 anos. Quando se falava de desemprego, diziam que desemprego era um problema psicológico, que não era nada com o governo. Não se responsabilizam pela questão do novo banco. E mais, é que hoje, estando na oposição, vem tentar agora enganar os cabo-verdianos quando há dossiês cabeludos, difíceis, que vos responsabilizam, vêm com CPI.
com comissão parlamentar de inquérito para incidir, para avaliar a vossa má gestão. Eu nunca vi coisa desse tipo. Nunca vi coisa desse tipo. Comissão parlamentar de inquérito para responsabilizar o governo anterior. É assim no Novo Banco, é assim na TACV, vai ser assim na taxa, no Fundo do Ambiente, vai ser assim em vários outros dossiês que os senhores têm ainda para explicar ao país. Os cabo-verdianos não conheciam tudo da TACV. Eu lembro perfeitamente que disse várias vezes, antes de ganharmos as eleições, de que nós conhecíamos uma parte, a ponta do iceberg. Disse várias vezes, a ponta do iceberg. Agora, eu dei-lhe aqui factos. Diga que não, que esses factos não existem. E diga que a senhora não foi cúmplice porque esteve no governo relativamente às situações danosas que colocaram a TACV nesta situação. Diga que não é cúmplice, que não é responsável, que a senhora deu um boletim de óbito à TACV. Nós fazemos renascer, resolvemos o problema do negócio doméstico através de uma boa solução. Os cabo-verdianos precisam de ter transportes aéreos regulares, em segurança, em boas condições de preço, boas condições de comunidade. A Binter é uma empresa cabo-verdiana. Se os senhores têm problemas com estrangeiros, é o vosso problema. Tem problemas ideológicos com investimento direto estrangeiro. Já agora o senhor também do CID estão na mesma onda. Tem problemas. Os senhores têm problemas ideológicos com o capital externo. Porque se fosse uma empresa cujo capital fosse de um país africano, ou se fosse mesmo de nacionais cabo-verdianos, não estariam a fazer este discurso. Fazem este discurso porque é capital espanhol, que constitui uma empresa cabo-verdiana, cujo capital o Estado vai entrar em 49%, há todas as garantias de bom funcionamento, temos uma entidade reguladora, vai haver acordo para social. Binter é Binter Cabo Verde. Eu não consigo fazer-vos convencer se o vosso problema de facto é outro. É tentar espantar e fazer medo a este país relativamente a questões de patriotismo, de nacionalismo. O mau nacionalista, o mau patriota é aquele que dá cabo do património do seu país. E são os senhores. São os senhores. E com isso termino. Porque nós fomos e estamos a ser consequentes com o nosso programa de governo. Dissemos que íamos reestruturar, estamos a reestruturar. Vamos privatizar a TACV como uma boa solução, bons parceiros, Cabo Verde fica a ganhar. Cabo Verde perdeu convosco, Cabo Verde vai ganhar connosco. Obrigado. É claro que agora o senhor quer, aliás, como tem feito desde que ganhou, vem desdizer, pouco a pouco, aquilo que disse. Senhor Primeiro-Ministro, nós pedimos a CPI e vamos entregar amanhã de manhã, porque nós precisamos entender o que está por detrás deste negócio. Nós precisamos entender o que é que o senhor vai concretamente garantir a Cabo Verde. Porque estamos a achar esta entrega de bandeja do monopólio privado, do monopólio doméstico, um pouco suspeita. Está a perceber? Nós queremos saber por que razão o senhor não avançou efetivamente com a reestruturação e ao invés de entregar os voos domésticos à Binter, o senhor não pediu à Binter para entrar no capital social dos TACV. Isso é que nós queremos saber. Mas queremos saber mais. Queremos saber quanto é que isto vai custar aos bolsos dos cabo-verdianos. O senhor gosta muito de falar de bolsos. Temos de falar de bolsos. O senhor tem de dizer ao país quanto é que isso vai custar aos bolsos cabo-verdianos, o capital social. Vai ter que dizer quanto é que vai custar aos bolsos cabo-verdianos a entrega dos 2 ATRs. Vai ter que dizer o que é que vai fazer, que destino vai dar aos trabalhadores. Portanto, há um leque de questões que, como eu lhe disse, eu gostaria de o ver sentadinho na próxima quarta-feira aqui, com todo o respeito, a discutir connosco. Agora, eu vou lhe dizer mais, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor passa a vir a tentar dizer que a gestão do PAICV foi calamitosa. Sr. Primeiro-Ministro, o PAICV venceu 3 eleições consecutivas. Geriu o país de 2001. Primeiro, ganhou em 2001 porque o senhor, enquanto Ministro das Finanças, decidiu vender essa terra completamente. E o senhor sabe disso. E o senhor, veja, sabe por que o senhor não privatizou os TACV quando andava a vender tudo?
O senhor privatizou até... É açúcar, não é? Foi açúcar. Açúcar, cimento, Enacol, Enapor. Quer dizer, venderam tudo aquilo que era vendável na altura. E não venderam os TACV. Porque tiveram dificuldades. Senão o senhor teria vendido os TACV. E vem nos dizer que nós estamos a pôr em causa o património público. O PACV teve, considerado por todos os parceiros internacionais, os 5 primeiros anos da governação a recuperar dos danos que os senhores deixaram com a vossa gestão calamitosa, tendo o senhor como protagonista, como Ministro das Finanças. Mas adiante, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos continuar a discutir o ambiente de negócio, incluindo a questão dos transportes. Eu vou-lhe explicar qual foi a estratégia de desenvolvimento do país nos últimos 15 anos, porque parece que o senhor não tem uma estratégia. O senhor apresentou ao país, salvo devido respeito, uma lista de compras que chamou de programa do governo. Sem nenhuma visão articulada, sem nenhuma integração, mas sobretudo sem perspectiva. E o que é que o senhor está a fazer? O senhor dorme, acorda e anuncia medidas. Foi ao SAL inaugurar o investimento que foi iniciado com a governação do PICV, e o senhor esqueceu, se não investir em direto estrangeiro, o que é que o senhor herdou? O senhor anunciou isenção de vistos. Depois, acordou no outro dia, mandou o Ministro da Economia anunciar a liquidação dos TACV. Não apresenta estudo, não socializa com os parceiros, não ouve o Parlamento, não ouve os partidos políticos, porque, como o senhor diz, o senhor não quer governar com unanimidade. Não governo com unanimidade, mas governo com responsabilidade. É isso que nós lhe pedimos. E vou-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor esqueceu-se que Cabo Verde tem 2 grandes ativos. E eu vou-lhe dizer isso porque Cabo Verde é todos nós queremos o melhor. O Cabo Verde tem a boa governação e a gestão macroeconómica responsável como um dos seus grandes ativos, e tem também a gradual adaptação da política económica para vencer e para refletir as vantagens competitivas oferecidas pela nossa posição geoestratégica. Foi com base nesses 2 ativos estratégicos que se concentraram todas as reformas feitas a partir de 2001. E o senhor sabe que essas reformas tiveram impactos. Se não tivessem, nós não teríamos os indicadores que Cabo Verde tem. Vir dizer que ideologicamente somos contra o investimento privado é brincar com os cabo-verdianos, é uma atitude de absoluta irresponsabilidade. O senhor foi inaugurar na sexta-feira a nova escola de negócios, que foi negociada pelo governo do PICV com um dos investidores privados cabo-verdianos maiores, capital estrangeiro. Mas o senhor esqueceu-se, não é? Quando o senhor foi inaugurar o casino no SAL, o senhor esqueceu-se quem é que negociou isso. Quando o senhor for inaugurar o GEO, vai esquecer-se quem negociou. Quando for inaugurar o Hilton no SAL, vai esquecer-se quem é que negociou. E o senhor sabe porquê? O senhor está a fazer o seguinte: o senhor senta-se, descansa em cima daquilo que foi resultado do trabalho da governação anterior, para dizer que é confiança e esperança. O senhor pega tudo aquilo que é menos bom para dizer que é incompetência e gestão danosa. Assim fica difícil acreditar no senhor, Sr. Primeiro-Ministro. Se eu quero acreditar em si, acredite. Porque o senhor é Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Por último, vou-lhe dizer o seguinte. Sr. Primeiro-Ministro, esse discurso de desculpa não vai poder durar durante 5 anos. O senhor tem que começar a mostrar resultados. Tem de começar a trabalhar. Não pode continuar. O senhor vai a entrevistas na televisão, não sabe nada, não responde a nada. Tudo o que lhe é perguntado, ainda não sei, ainda não fiz as contas, ainda não planificamos. Ou então utiliza, está em preparação, está em estudo, ou então está em pacote. Tem de concretizar. Concretize, porque senão, quando o senhor sair, nem terra teremos para governar. E esse é que é o drama. Muito obrigado. Que os TACV tiveram 12 milhões de contos de prejuízo de 2004 a 2016. Mas mais, se formos analisar o período de 2011 a 2016, em que a líder parlamentar do PICV e presidente do PICV já estava no governo, ou seja, é co-responsável por esta gestão, se formos analisar só esse período, temos de prejuízo 10 milhões e 700 mil contos. Ou seja, a maior parte do prejuízo aconteceu com a líder parlamentar já no governo. E ela vem dizer
que não, os interesses do país teriam de ser salvaguardados. Para os cabo-verdianos lá fora, que muitas vezes estes números são difíceis de perceber, e eu compreendo, porque realmente é muito prejuízo, é demasiado prejuízo. Para os cabo-verdianos poderem entender, estamos a falar de 5.900 contos de prejuízo por dia. 5.900 contos de prejuízo por dia. E isso, segundo a versão do PSV, estiveram a salvaguardar os interesses do país. Dava para dar um totoloto todos os dias a um cabo-verdiano durante 365 dias por ano. Este é que é o interesse salvaguardado por parte do PSV. Não, eu acho que há algumas questões aqui que necessitam de algum esclarecimento. O senhor Primeiro-Ministro não trouxe nessa sua reentrée à Casa Parlamentar nenhuma novidade. Falou sobre a gestão danosa e nós convidamos o senhor Primeiro-Ministro porque sentimos que está com algum receio. Se efetivamente acha que há ou que houve gestão danosa dos TACV, que mandate a sua Ministra da Justiça, ou seja lá quem for, para junto da Procuradoria-Geral da República, instaurar os processos necessários ao cabal esclarecimento. Não tenha medo, a não ser que o senhor, no filme todo que vê dos TACV da década de 90 até agora, esteja com algum receio de poder ser apanhado no percurso. Mas, mais uma outra coisa, o senhor Miguel disse que estamos a querer induzir os cabo-verdianos a erro. Quem está a querer induzir os cabo-verdianos a erro é o senhor Miguel Monteiro. Nota que ele fala de que encontraram um passivo, ou deixamos um passivo de 12 milhões de euros. Nada mais 12 milhões de contos. Nada mais falso. Senhor Miguel, em 2000, senhor Miguel Monteiro, deputado, em 2000, o passivo era de cerca de 5 milhões. Em 2000, nota, se em 2000 era de 5 milhões de euros e em 2015, 2000 de contos, e em 2015 o passivo era de 10 milhões de contos, o senhor pode, em 2015 era de 10 milhões de contos, o senhor pode fazer as contas e ver de que o MPD, em 10 anos de governação, deixou um passivo de 5 milhões, o PSV, em 15 anos de governação, deixou 5 milhões e vocês, em um ano, de 2015 para 2016, tiveram a habilidade de acrescentar mais 2,250 milhões de contos. Isso é a vossa responsabilidade. Mas nota, o processo da negociata que estão a fazer com os TACV, um autêntico MPD Gate, tem que ser explicado. Nota, a dívida pública vai aumentar, porque nós vamos ficar com o passivo todo, os 12 milhões, os 10 milhões que encontraram, mais os 2 milhões que acrescentaram, vão ter que pagar para a denúncia do contrato com a Elix, vão ter que pagar um valor que os cabo-verdianos não sabem, é mais dívida, vão ter que indemnizar os trabalhadores, é mais dívida, vão ter que realizar o capital social na Binter, é mais dívida, e aqui o senhor Miguel esteve mal ao dizer de que 30% do capital da Binter é custo zero. Existe realização de capital social em alguma empresa privada que seja custo zero? Vocês estão a entregar um bem intangível. A concessão das linhas domésticas foi valorizada em 30%. Nós não sabemos quanto é que são esses 30%. E se o senhor Ministro das Finanças e o senhor Primeiro-Ministro nos poderá esclarecer isto. Não venha com cantigas de amizade ou cantigas de escárnio e mal dizer. Diga aos cabo-verdianos porquê que optaram por essa opção. E nós queremos saber porque estamos a desconfiar de que haja negociatas no meio. E nós queremos saber. Muito obrigado. Sr. Presidente, do nosso lado as contas estão feitas. 19% da participação do Estado de Cabo Verde no capital da Binter são 126.238 contos. Claro e cristalino. 30% de excedência de valor comercial, o Estado não entra com nenhum valor monetário, com nenhum valor financeiro. Segundo, a denúncia do contrato da Elix vai ser 6,7 milhões de euros, através de um processo negocial, para evitarmos que tivéssemos que pagar 25 milhões de euros,
se não tivéssemos entrado em processo de negociação. A perda dos aviões ATR, que deveriam ser nossos hoje, contabiliza negativamente nas vossas contas. A perda dos 3 ATRs. As rendas que não foram pagas, que colocaram o Boeing sob arresto em Amsterdã, contabiliza nas vossas contas. 12 milhões de contos de resultados líquidos acumulados durante todos esses anos, contabiliza nas vossas contas. O negócio gravoso, feito com contratação de administradores, com vários milhares de contos, com pagamentos em Boston, através de Boston, em Canadá, contabiliza nas vossas contas. Dei aqui factos, os senhores não desmentem. Dizem que não é novidade. Isso é ainda mais grave. Eu pensei que fosse novidade. Quer dizer que os senhores são cúmplices. Assinam por baixo. Assinaram por baixo. Aplaudem essas medidas que foram adotadas. E não falemos de TACV em abstrato. É governo do PSV que colocou a companhia nessa condição. Os trabalhadores vão ser indemnizados. Vamos criar linhas de crédito para financiar aqueles que querem enveredar por uma atividade de empreendimento, de empreendedorismo, através de condições favoráveis. Vai haver possibilidade da própria Binter recrutar alguns trabalhadores. Nós vamos ter um negócio internacional que vai potenciar ainda mais o mercado para a TACV. Quer dizer, vai recrutar ainda mais gente. Não vou dizer quantos aviões é que irão estar incorporados nessa companhia. Não será, seguramente, não será um Boeing, ainda por cima com problemas de pagamento, mas potenciará a marca e a bandeira de Cabo Verde. Vem-me dizer que concorrência, eliminamos concorrência. Para, é fácil dizer as coisas. Você concorre com uma companhia a funcionar saudável. Depois tem ao lado uma companhia falida e diz-me que está a fazer concorrência. O perigo e o risco, nas condições que nós tínhamos, de TACV deixar de operar no mercado doméstico era elevadíssimo. Era perigo de arresto dos ATRs, perigo de continuar com um contrato que poderia levar a mais encargos financeiros, dificuldades de facto. Os cabo-verdianos querem o quê? Mercado servido, regular, seguro, a bom preço. Garantido por uma companhia que dê sustentabilidade. E esta solução de reestruturação e de um acordo através de reestruturação com participação da Binter Cabo Verde, que passará a ter 49% do capital de Cabo Verde, é uma boa solução. Vai ser conjugada com a operação do mercado internacional através da nossa companhia de bandeira a voar em condições de não estar sistematicamente com medo de ser apanhado com seus aviões por causa de incumprimento, lá onde a terra, com problemas de pagamento de apólices de seguro, licenças de voo. É isto que nós resolvemos. Senhora deputado, olha, os dossiês vão ser entregues, sim senhor, à Procuradoria-Geral da República. Há factos aqui que indiciam responsabilidades de titulares de cargos políticos e de gestão danosa. Aí não tenha nenhum problema relativamente a isso. E eu não estou a falar aqui de coisas subjetivas. Tenho dados aqui que eu apontei e disse um a um os factos. Agora vem falar de negociado. O senhor, para já, faz uma declaração que é super irresponsável. Quando a negociata quer dizer que há dois lados a fazer o negócio. Quem é que está a fazer negociata com quem? Quem é que o senhor está a acusar? Que companhia está a acusar? Fale. Fale. Se a negociata, há dois lados. Quem o senhor está a acusar? E não procure sair com essas deixas, porque isto não resolve o vosso problema de responsabilização política. É isso que está em causa hoje no Parlamento. Obrigado. É falso que o passivo deixado pelo PICB de 12 milhões. Nós deixamos 10 milhões, o senhor acrescentou mais 2 milhões, mas encontramos 5 milhões quando o senhor deixou o país e era Ministro das Finanças. É falso que o governo do PICB transferia por mês 300 mil contos aos TACV. E o senhor sabe disso, por isso é que não nos dá as contas.
O senhor recusa-se a dar as contas. Mas permita-me dizer o seguinte. Não é estranho, e eu peço aos cabo-verdianos que pensem comigo. Se o negócio é transparente, está tudo claro, as contas estão feitas, não existia outra solução, por que não socializaram com ninguém? Não ouviram ninguém. Não ouviram os sindicatos, não ouviram o patronato, não ouviram agências de viagens, não ouviram os partidos políticos, não ouviram o Parlamento. Meu Deus, quem está tão seguro da sua solução, quem tem todas as contas feitas e está de consciência tranquila, por que faz esse negócio de forma tão obscura, de forma tão secreta? Porque é isso que aconteceu, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor não falou com ninguém. Agora, permita-me também dizer-lhe o seguinte. Eu vou lhe pedir que faça um esforço de memória 98. O senhor sabe quando é que começou o agravamento da situação do TACV? O Ministro das Finanças poderá dizer, porque ele deve ter já analisado as contas. Começou no dia em que a cobrança das taxas aeroportuárias passaram do TACV para a ASA. O senhor sabe quem é que tomou essa decisão? O senhor sabe quando é que aconteceu? Em 1998. O senhor sabe quem estava a governar? O senhor sabe quem era o Ministro das Finanças? Por isso é que nós vamos expor a CPI desde 99 para analisarmos as contas que o senhor enquanto Ministro das Finanças deu todo o aval. Porque o senhor Primeiro-Ministro vá à Procuradoria, encontrar-nos já lá, chegaremos antes do senhor, e vamos analisar, tintim por tintim, todas as contas. E responda à nação, agora, porque vamos continuar a discutir os TACV na quarta-feira. Diga ao país o que é que o senhor está a fazer para melhorar o ambiente de negócios. Diga. Diga qual a sua solução milagrosa, a solução a Ulisses, que o senhor tem para o financiamento das empresas. A senhora líder parlamentar disse que o MPD ganhou as eleições com falsidade. E deu o exemplo que eles deixaram 12 milhões de contos de passivo, em vez de os tais 10 milhões. Eu já vi que o PICV tem de ter mais economistas. Eu penso que o senhor deputado Julião poderia dar esse apoio, porque sei que estudou economia. Nós estamos a falar de dois conceitos diferentes. Estamos a falar de passivo, o passivo é de 10 milhões de contos. Resultado líquido acumulado foi de 12 milhões de contos, de 2004 a 2016. São dois conceitos totalmente diferentes. Eu espero, pela segunda vez já estou a ter esta intervenção, se for necessário, começo a trazer aqueles painéis com alguns desenhos para vocês poderem entender. Senhor Primeiro-Ministro, agora dirijo-me especialmente a si. É o seguinte, eu ouvi há pouco a senhora líder do PSV a dar-lhe uma série de conselhos. Eu ouvi a senhora líder do PSV a dar-lhe uma série de conselhos. Senhor Primeiro-Ministro, eu peço-lhe encarecidamente, do fundo da minha alma, não ouça aos conselhos vindos daquele lado, Senhor Primeiro-Ministro. Porque o resultado é um país endividado, o resultado é um país sem esperança e o resultado não funciona. Para além de que, digamos que o nosso partido está com vida, com saúde, e eu quero que continue por muitos anos assim. E os conselhos vindos daquele lado, certamente que não serão bem-vindos. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, por ouvir este apelo encarecido. Um esclarecimento. A compra de 49% da Binter, portanto, o senhor já disse que 19% serão equivalentes a 126 mil contos que o governo vai injetar na Binter. E que 30% corresponde à cedência de posição comercial. Isto significa o quê? O mercado é livre. A Binter já está a operar no mercado. Já voa praticamente em todas as ilhas. O que é que isso significa? E como é que foi feita essa avaliação? Que chegou-se na conclusão que essa suposta posição comercial equivaleria a 30% do capital da Binter. É a primeira questão. A segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro, porque já foi dito aqui que o Estado vai deixar de injetar dinheiro nesse setor. O senhor, então, vai nos garantir que o Governo não pretende subsidiar as rotas deficitárias. Esta é uma garantia que eu gostaria de ouvir aqui. O senhor também, nas entrevistas que deu nos últimos dias, diz que não há risco de futuramente a companhia que agora tem o monopólio dos voos nacionais fechar as portas. Sr. Primeiro-Ministro, esta é uma garantia que o senhor não pode dar, com todo o devido respeito. Porque o senhor não controla a empresa.
O senhor não tem a maioria das ações da empresa. E a empresa gera numa lógica privada do lucro. Se não conseguir enraizar e fazer o seu negócio em Cabo Verde, vai ter que fechar as portas. Não há risco de soberania. Não há risco de soberania, Sr. Primeiro-Ministro. Eu gostaria que o senhor nos desse esclarecimentos e que o senhor viesse também na quarta-feira, porque não vamos seguramente hoje conseguir esgotar esse tema. Não vamos conseguir. Muito obrigado. Tem sido colocada de uma forma sistemática a questão do risco, de eventual risco da empresa sair do mercado. O mundo hoje da aviação civil não funciona assim. A maior parte das companhias aéreas hoje são de capital privado, maioritariamente, e são companhias de bandeira. Alitalia. Há perigo da Alitalia sair de voos na Itália porque o seu capital é privado e privado com participação estrangeira. Swissair, Sabena, Lufthansa, Icelandair. Em Cabo Verde, não. Havemos de fechar porque temos desconfiança. Eu tenho que dizer isto repetidamente. O problema é de desconfiança relativamente ao investidor privado. Se fosse o risco de manter a TACV a operar nas condições, é de longe nas condições de prejuízo, nas condições de insustentabilidade, nas condições de perigo de arresto do avião, é de longe superior ao risco de operação de uma companhia como a Binter, com capital privado e público. Este conceito de soberania que os senhores trazem, ainda por cima, no setor da aviação civil, hoje está totalmente ultrapassado. A maior parte das companhias aéreas hoje são de cruzamento de capitais, de participações de várias companhias. Eu garanto-lhe que nós, não só no acordo parasocial, saberemos garantir os interesses do país, como se fosse um privado cabo-verdiano ali. Porque se fosse um privado cabo-verdiano não levantaria um problema, seguramente. Mas como é um privado estrangeiro, vem com ameaças, medos e fantasmas. Por que é que não havíamos de pensar de uma forma diferente? Que a companhia é uma companhia cabo-verdiana, com trabalhadores cabo-verdianos, com história, tem uma imagem, tem uma marca a defender. Por que é que havíamos de tentar espantar? Porque é isto que se tenta pairar no ar, de que entram para fazer algum dinheiro e depois ir embora. Por que é que havíamos de colar a uma companhia que está a operar a Cabo Verde esta imagem? É isso, no fundo, que os senhores estão a tentar passar. De gente, ave rapina, que vem aqui para comer dinheiro dos cabo-verdianos e depois sair e voltar. É isto que está subentendido. É isto que está subentendido. Não me digam que não. Vocês não raciocinam de uma forma diferente. Por que é que não pensam de uma forma diferente? O resto, o sistema salvaguarda. Regulação, acordo parasocial, investimento cabo-verdiano, trabalhadores cabo-verdianos operarem numa companhia cabo-verdiana. É esta a questão, de fundo. O problema ideológico está aí, no fundo, DNA, e não me digam ao contrário, porque é isto que está subentendido relativamente às questões que os senhores levantam. Muito obrigado. Por outro lado, não se conhecem os meandros do acordo ou contrato que vincula o Estado à empresa Binter em 49%. Nem outros contornos no tocante a garantias que esse mesmo acordo ou contrato consagra à política tarifária, à política salarial e às ligações interilhas. E quando se fala dos ganhos com a Binter, constata-se na execução orçamental de maio do corrente ano que a empresa vem sendo subsidiada assim pelo Estado de Cabo Verde via isenções aduaneiras, pelo que se pergunta com base em que acordos ou convenções. A senhora deputada líder do PSV fez uma afirmação aqui gravíssima. A Binter, enquanto empresa, tem acesso aos incentivos que estão na lei, que os senhores aprovaram. O Ministro das Finanças não intervém em relação à concessão de benefícios fiscais. É a administração. Se a administração concede, é porque está na lei. A senhora não pode vir aqui lançar acusação em como estamos a beneficiar uma empresa que tem direito, por lei, acesso aos benefícios fiscais. É uma acusação falsa, irresponsável e incompetente. E persecutória em relação a esta empresa e aos investidores internacionais que vêm aqui ao nosso país, compram riscos, investem, criam empregos, geram rendimentos e merecem o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso carinho.
Efetivamente, o Sr. Ministro das Finanças, na sua intervenção, disse que eu fiz uma afirmação irresponsável e falsa. O que eu disse não é falso, Sr. Ministro. Efetivamente, analisando a execução orçamental deste ano, no mês de maio, conclui-se que há isenções aduaneiras que estão a ser dadas à Binter. E está na lei, mas por que não são dadas às outras empresas? Pergunta, é importante. Sr. Ministro, felizmente que todos estão a ouvir-nos. O Estado da Nação não é só para esta Casa Parlamentar, é para todos aqueles empresários que também gostariam de ter, e empresas, e que não tiveram até este momento. Senhora deputada líder do PSV, é inadmissível para quem é uma jurista respeitável, foi membro do governo, é líder de um partido que esteve a governar, que está na oposição, fazer uma afirmação dessa natureza. O membro do governo, o Ministro das Finanças, não concede isenção fiscal a ninguém. A isenção está na lei. As empresas que aplicam o direito têm acesso à isenção. Se não estiverem de acordo, podem recorrer. Esse é um Estado de Direito. O Ministro não intervém. O senhor não pode vir aqui lançar uma acusação, uma suspeição em relação a um processo que está a decorrer os sistemas legais normais. A senhora ou faz isso de má fé, ou então não entende nada daquilo que está a dizer e assim compreende também os resultados da vossa governação. Porque o incentivo que é dado não é dado pelo Ministro, o Ministro não dá, quem dá é o Parlamento. É uma competência do Parlamento. A administração fiscal executa. A senhora não pode vir aqui lançar uma acusação sobre o Governo e sobre mim, enquanto Ministro das Finanças, em como estou a beneficiar a empresa A e estou a penalizar a empresa B. É irresponsável e não admito esta acusação aqui em sede parlamentar. Não pode ser. Portanto, é disso que estou a falar e esta afirmação, mais uma vez para repetir, é uma afirmação irresponsável e que não tem correspondência à realidade dos factos. A senhora devia pedir desculpas porque não pode continuar a elaborar no sentido de uma acusação permanente em relação ao Governo e em relação aos seus integrantes. Muito obrigado. O Primeiro-Ministro prende os cabo-verdianos com uma decisão unilateral de liquidar os TACV sob o pretexto de que a Transportadora Nacional está com grandes dificuldades e que, por isso, o Estado não irá injetar mais recursos na companhia. Portanto, o Estado liquida os TACV, que é nosso, e vai participar e injetar dinheiro numa companhia privada de capital estrangeira num negócio com contornos pouco claros e mal explicados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os cabo-verdianos sabem que a situação dos TACV sempre foi desafiante e temos plena consciência do esforço do Estado, dos sucessivos governos, para manter esta Companhia Nacional de Bandeira. O maior desafio sempre foi encontrar um parceiro para os TACV, devido ao seu elevado passivo e número de trabalhadores considerados excessivos. E é justamente aqui que o negócio ganha contornos pouco claros, porque está muito mal explicado, porque não se entende que o governo sério responsável e que defende o interesse nacional possa liquidar a sua Companhia Nacional de Bandeira com mais de 40 anos de história, assumindo integralmente o seu passivo de cerca de 12 milhões de contos, indemnizar a empresa locadora do avião pela devolução antecipada dos aviões em cerca de 800 mil contos, despedir cerca de 500 trabalhadores e indemnizar os trabalhadores em vários milhões de contos, apenas para participar na viabilização de uma empresa de capital estrangeira, cujo capital social era de cerca de 600 mil contos. Portanto, os TACV tinham um capital social de 1 milhão de contos, adquirir cerca de 49% de uma empresa, ficar na situação minoritária quando no TACV tinha 100% de capital, injetar cerca de 130 mil contos em dinheiro nessa nova companhia, sem qualquer estudo, nem dados que se conheçam, considerar que o valor do negócio do mercado doméstico regional, a licença para operar linhas regionais, a carteira de clientes, o know-how, os acordos regionais e todo o bem intangível que constitui este mercado operado pelos TACV valiam apenas 30% do capital do Binter, portanto cerca de 200 mil contos. O Conselho de Administração não sabe na dica de nada. O Governo não revela os termos do negócio. Ninguém sabe qual é o valor da posição comercial dos TACV no mercado interno. Pelas nossas contas, o Governo deu a Binter, esse mercado, 30% dos 49, por 199 mil contos. Vai dar à mesma companhia mais 126 mil contos. Significa que o Governo está a investir na Binter 325 milhões de contos.
nós perguntamos se esse dinheiro não dava, portanto, para investir, reestruturar as TACV. Mas aquilo que me espantei mais foi ao ouvir o deputado Julião Varela dizer que o investimento na Binter é de 300 e tal mil contos. Repito, 300 e tal mil contos. Não vou dizer se este valor está correto ou não, porque até a mim parece-me que está incorreto. Mas ele perguntou se não dava para reestruturar com esses 300 e tal mil contos a TACV. Eu, como já sabia que isto era necessário, eu tomei o cuidado de fazer um gráfico. Caros colegas deputados do PICV, este é o gráfico dos resultados da TACV durante a vossa gestão. E podem ver que, apesar de ser uma companhia aérea, a tendência parece de um submarino. Porque isto é sempre a afundar, sempre a afundar, sempre a afundar. Obrigado. Nayara, para falar, deputado Miguel Monteiro, acaba de confirmar, de facto, que tem um grande secretismo em torno desse processo. Bom, senhor primeiro-ministro, me quer saber, afinal, quanto que te custava paga aquele 19%, portanto, de Inter. Gravíssimo. Agora, senhor deputado Miguel, na verdade, aquele 19% te custa 126 milhões. 30%, mas 30% que a posição comercial, que é calculado no Casabe Modi, é 199 milhões. Aquele doce valor ali está a 325 milhões. Portanto, o Estado só também entra na Binter com 325 milhões. É isso que é verdade. Mas em Europa para uma coisa mais grave, igual. Então, entra com tudo aquele dinheiro ali, cabe a assumir passivo de 12 mil conto. Entende? Obrigado. Senhor Presidente, é apenas para dizer que eu vou dar ao colega deputado Julião este gráfico, porque ele efetivamente não compreendeu que 300 mil contos não chegam sequer para 1/10 dos valores que estão aqui. Senhor colega deputado Julião, muito obrigado, mas eu vou dar-lhe este gráfico. Obrigado. Presidente, muito obrigado. É para dizer que nós já estamos habituados às contas do deputado Miguel Monteiro. E as contas, a matemática é uma ciência exata. Quando nós partidizarmos determinadas matérias, portanto, 2 e 2 deixa de ser 4, senhor deputado. Para colocar uma questão diretamente ao senhor Ministro das Finanças e já agora ao senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. Senhor Ministro das Finanças, nós estamos aqui a pedir explicações sobre o negócio, os meandros do negócio. E explicar os meandros do negócio implica que se diga aos cabo-verdianos o seguinte: vai ou não o Estado subsidiar as rotas deficitárias domésticas? Essa questão foi colocada, ainda não foi respondida. O Estado vai ou não subsidiar as rotas domésticas?